pessoal, aqui é o professor Luiz, hoje com a questão aqui do livro de Física 3, né, da moderna, parte de eletrodinâmica. Duas lâmpadas L1 e L2 estão associadas em paralelo, conforme a figura. No bulbo da lâmpada L1 está gravado 60 watts a 120 volts. Na lâmpada 2, né, L2, 100 watts a 220 volts. Aí vem as perguntas. Para você determinar a resistência equivalente e se o plug das lâmpadas em paralelo, né, já que no enunciado fala que elas estão em paralelo, for ligado a uma tomada 220, o que vai acontecer? Né? Então aqui já de antemão a gente percebe que na letra B, a lâmpada que tem 120 volts, a L1, ela vai queimar, né? Já que ele vai ligar em uma 220 volts. Tá? Como aqui ele não deu uma margem aqui, se era bivolt, mas eu acredito que não. Aqui a gente já percebe que ela vai queimar, porque vai se ligar na tomada 220. Então aqui você percebe que a lâmpada 1 vai queimar. A gente vai mostrar isso nos cálculos. E para calcular a resistência equivalente, a gente precisa lembrar da primeira lei de Ohm, né, que U, que é a diferença de potencial, vai ser diretamente proporcional à corrente elétrica. E sabendo que a potência pode ser calculada através dessa relação aqui, a gente pode substituir, como a gente quer calcular a resistência, né, a gente pode substituir no lugar do U essa relação aqui embaixo, ou no lugar do I, a gente pode dizer que I vai ser U sobre R, que é o que a gente vai fazer. Então, a equação que a gente vai usar para calcular a resistência vai ser que a potência vai ser U ao quadrado sobre R. Então, essa é a relação que a gente vai calcular, vai usar para calcular a resistência R1 e R2, sabendo a potência e a diferença de potencial. Então, vamos lá para responder a letra A. Então, na letra A, só para ganhar espaço aqui, eu tenho que a potência vai ser U ao quadrado sobre R. Então aqui na lâmpada 1, a potência ela é de 60 e o valor do U, que é a diferença de potencial, é 120 volts. Então a gente sabe que a resistência vai ser U ao quadrado sobre P. Então aqui vai ficar 120 ao quadrado sobre 60. Então, fazendo essa divisão aí toda, né, levando ao quadrado, depois dividindo por 60, eu vou ter como resultado uma resistência na lâmpada L1, né, vou chamar aqui de R1, de 240 ohm. Já para a lâmpada 2, L2, eu vou ter uma potência de 100 watts e uma diferença de potencial de 220 volts. Então R2 vai ser U ao quadrado sobre P. Isso aqui vai ser 220 ao quadrado sobre 100. Opa, isso. Então aqui 220 ao quadrado, vou fazer aqui logo a conta. 220 ao quadrado, depois disso eu vou dividir por 100. Eu vou encontrar 484. Então aqui eu tenho... Eita. 484. Então eu tenho aqui a resistência R1, que é da lâmpada 1, e do R2, que é da lâmpada 2. 484 ohm. Como ele quer a resistência equivalente, né, eu tenho que usar uma outra relação. Eu tenho R1 e R2 e agora eu vou encontrar a resistência equivalente. Como eles estão em paralelo, vou pegar a borracha aqui, você vai ter que usar aquela relação que é bastante conhecida, né, que é a resistência equivalente para dois resistores em paralelo é o produto pela soma. Então aqui eu vou apagar só para ganhar espaço. A resistência equivalente para essas duas lâmpadas que estão em paralelo. Resistência equivalente é o produto de 240 por 484 dividido pela soma 240 mais 484. Então fazendo aqui a multiplicação 240 por 484 eu vou ter 116 e 160 mil. E aqui embaixo eu vou ter 240 mais 484, eu vou ter 724. Vamos fazer a divisão agora. 116.160 dividido por 724. E vou encontrar uma resistência equivalente de aproximadamente 160,4 ohm. É a resistência equivalente no caso dessas duas lâmpadas.
Na letra B, o que é que ele está pedindo na letra B? Na letra B ele quer, se você ligar no plug de 220, o que é que vai acontecer? Então aqui na letra B a gente pode calcular a corrente elétrica na lâmpada 1 e na lâmpada 2, né? E também o que é que a gente pode fazer? A gente pode usar o 220 como referência. Então, se ela vai estar ligada em paralelo a 220, que é assim que ele quer que você responda, eu vou ter um sistema mais ou menos parecido com esse aqui. Eu vou ter duas lâmpadas, uma resistência aqui de... Eita, apaguei, foi? Uma lâmpada em paralelo com a outra, submetidas a uma tensão de 220 volts. Vou ter aqui esse sistema. Eu vou ter aqui 484 ohm e a outra resistência de... Eita, esqueci quanto deu. Deu 120 ao quadrado, né? 120 ao quadrado dividido por 60. Deu 240. Se eu tenho esse sistema aqui, uma lâmpada em paralelo com a outra, submetidas a 220, a gente já sabe que uma das lâmpadas vai queimar, que é a L1, que é essa aqui que tem menor resistência. Então, qual seria a corrente em 1? A corrente, aí aqui é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica, né, I, vai ser a diferença de potencial em 1 sobre o valor do R. Como a tensão é a mesma, então aqui vai ficar 220 sobre 240. Isso aqui, quando você fizer a divisão, 220 dividido por 240, você vai encontrar 0, aproximadamente 0,91. No caso aqui, ampere. Já em I2, a corrente I2 vai ser I2, que vai ser igual a I1 sobre R2, que é R1 e R2. Como o valor da tensão é a mesma, só o que muda é a resistência, 220 dividido por 484, eu vou ter 0,45 aproximadamente. Então, a gente sabe que a lâmpada 1 vai queimar porque a tensão que ela é submetida é maior que 120. A gente poderia também verificar a corrente elétrica. A corrente elétrica que vai passar nela é acima do que ela suporta, né? Usando a primeira lei de Ohm, U, R vezes I, se eu tenho uma resistência aqui de 240 e uma tensão de... Eita, aqui tá errado, né? Tem que usar PUI, né? Vou apagar aqui. Aqui você tem que usar PUI. Potência e DDP você usa PUI. Se você tem... Deixa eu apagar aqui com a borracha. Se você tem... Eita. Se você tem... Borracha. Pronto. Se você tem uma potência de... E você usa PUI para encontrar a corrente que ela suporta. Se você tem uma potência de 60 e uma tensão de 120, só é possível passar 0,5 ampere. E aqui ela está passando 0,91, submetida a uma tensão de 220. Então não vai suportar nem pela tensão e nem pela corrente, logo pela corrente elétrica. Então a lâmpada 1 ela vai queimar. Então essa aí é a ideia dessa questão aqui do livro de Física 3, né, da moderna, parte de eletrodinâmica. Bem, essa daí foi a dica, a gente volta na próxima e até mais.